Agora vamos falar sobre saúde. É hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, são diversos os sintomas que podem interferir no humor e até nas atividades diárias das mulheres durante o período menstrual. Os sintomas de desconforto variam de mulher para mulher, mas até que ponto esses sintomas podem ser algum alerta para uma doença? Ao vivo eu estou recebendo a médica ginecologista, a doutora Alessandra Aleixo, para tirar as suas dúvidas. E você que está acompanhando o Balanço Geral, principalmente você que é mulher, que sofre durante o período menstrual, que tem passado por diversas alterações em seu ciclo sem entender o que de fato está acontecendo, a partir de agora você pode participar e mandar sua pergunta também pelo Zap do BG, que é o 996520105. Manda a sua pergunta e na mensagem lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Sofre de problemas no seu ciclo menstrual? Participe para que eu possa ler e tirar a sua dúvida no ar com quem entende do assunto hoje com a gente, a doutora Alessandra Aleixo. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas das nossas mulheres. A gente que agradece. E vamos às participações agora das pessoas aqui no telão. Muita gente que tem dúvida. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jamison. Eu queria saber se a ansiedade provoca algum tipo de alteração. A pergunta do telespectador, no caso, geralmente essas perguntas são direcionadas para mulheres. Nesse caso, um homem está fazendo uma pergunta e a gente imagina porque os homens convivem com essas mulheres, sim. Então eles participam também de uma certa maneira do sofrimento delas, né? Uhum. A ansiedade... Ele falou em relação à ansiedade, falou um pouquinho baixo, eu não entendi direito. Uhum. Se a ansiedade atrapalha também na questão do período menstrual. A mulher, na realidade, o ciclo menstrual, na realidade, ele é responsivo, né, muitas vezes, na maioria das vezes, ao nosso emocional. Quantas mulheres, quando estão mais estressadas, ansiosas, com a carga de trabalho muito grande, não têm alterações menstruais? Então, a pergunta dele é bem pertinente, porque realmente tem relação, né, a ansiedade, o estresse, com as alterações do ciclo menstrual, sim. Uhum. Mas até que ponto isso pode influenciar? Por exemplo, uma mulher que está em ansiedade, em um momento de ansiedade, ou ela já tem ansiedade, já é acompanhada por um médico, psiquiatra, e ela, por exemplo, começa a ter um fluxo menstrual muito intenso, e esse fluxo menstrual chega a se arrastar durante um mês. Tem mulheres que passam um mês menstruada. Isso pode ser sintoma de ansiedade? Assim, eu não diria só ansiedade, né? Uma paciente que ela começa a ter um sangramento maior ou com muito tempo, uma quantidade, um volume muito aumentado, tipo por mais de 8, 10 dias, né? Com fluxo intenso, é interessante estar investigando também, além das questões emocionais, óbvio, que vão influenciar, mas também causas orgânicas, né? Que podem estar também corroborando para essa alteração tão importante, né? Podendo levar a paciente muitas vezes a quadros de anemia, de adinamia, moleza, né? Então é importante procurar o ginecologista para fazer também uma avaliação do ponto de vista estrutural. Às vezes a paciente também tem alguma alteração no útero, em ovário, alterações hormonais que podem estar no combo dessa ansiedade, né, piorando. Uhum. Essas causas orgânicas, então, poderiam ser o quê? Hoje a gente trabalha em cima sempre da investigação das causas estruturais, né, e das causas não estruturais. Estruturais significa dizer a estrutura uterina, né, a estrutura dos ovários e do útero. Se a paciente apresenta alguma alteração nesse local, que poderia ser pólipos, miomas, alterações malignas, enfim, né? E causas não estruturais, poderia estar falando a favor de alterações hormonais, como disfunções ovarianas, alterações endometriais e muitas causas que não têm uma definição específica. Hoje a gente costuma categorizar, né, essa paciente que apresenta um fluxo menstrual mais aumentado, acima de 8, 10 dias, com um volume acima de 85 ml, né, que a gente tem como pedir para essa paciente quantificar isso aí através de uma tabelinha, né? Isso chama-se sangramento uterino anormal. Então, tudo que foge, né, do período normal da menstruação, né, a gente categoriza como sangramento uterino anormal e tem que ir atrás dessas causas, né, que podem ser estruturais ou hormonais.
Entendi. Vamos a mais participações, então, aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Graziela. Eu queria saber se isso interfere no humor das mulheres com mais de 70 anos. Seria com mais de 50 anos a pergunta. As alterações no ciclo menstrual interferem no humor das mulheres com mais de 50 anos? Essa pergunta. Na realidade, é um período que a paciente já está 50, 48, 50 anos, é a paciente que já está no período ali perimenopausa, né? Isso. E então, as próprias alterações hormonais do período, elas interferem, sim, no volume de sangramento, no humor da paciente, por conta disso, muitas vezes, dessa mudança do fluxo menstrual, né, levando a alterações que podem também estar relacionadas com a disforia, com o psicológico, entende? Então, é um período que não só traz alterações do ponto de vista menstrual, como também psicológico. As mulheres aqui no Brasil, a média de idade entre os 48 e os 55 anos seria a faixa aí para as pacientes entrarem na menopausa. Então, ali, quando está chegando perto dos 48, ela já começa a ter esses sintomas referidos que ela perguntou. Tem mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Para você que está acordando agora, hoje estamos falando sobre as instabilidades menstruais, quais as causas e consequências. Bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Isabela Rayane e eu queria saber como a variação de hormônio interfere nesse período. Olha aí que bacana. A doutora Alessandra Aleixo já tinha citado, inclusive, sobre essa questão hormonal. Se não for uma causa estrutural, essa instabilidade no ciclo menstrual pode estar associada à questão hormonal. Como é feita a investigação em relação a isso? Veja, primeiro a gente pede para a paciente quantificar, observar a sua menstruação para a gente entender se realmente ela está enquadrada, né, em uma alteração hormonal, né, propriamente dita. Hoje a gente costuma ter diagnósticos de acordo com a fase de cada ciclo, né, de cada faixa etária mesmo, de cada paciente. Pacientes muito jovens, ela pode ter sangramentos uterinos anormais, mas relacionados ainda à maturidade do eixo, né? Maturidade do eixo hormonal, ou seja, ela ainda está em processo de organização da sua estrutura hormonal. Então, muitas vezes tem meninas muito jovens que menstruam muito e que está relacionado ainda a essa maturação do eixo, né? Maturação do sistema hormonal dela. Quando passa dessa fase, maturou e ela continua ainda tendo alterações do ponto de vista de quantitativo de ciclo, de dias de ciclo, de ausência de menstruação, a gente pode falar muito a favor de doenças ovarianas, de patologias ovarianas que estão relacionadas como síndrome de ovário policístico, disfunções ovarianas por conta de alterações dos hormônios que circulam, né? E na paciente acima de 40, 45 anos, a gente vê as alterações relacionadas à menopausa e perimenopausa, que também é uma desarmonia hormonal. Então, tem que buscar tratamento, tem que buscar uma médica ginecologista, um médico ginecologista para avaliar a situação. Isso, e os exames normalmente que a gente solicita, a depender de cada fase, a gente utiliza os exames hormonais, né? Para a gente avaliar, propriamente dita, a parte hormonal da paciente, como também para a gente avaliar a parte estrutural, ultrassonografia transvaginal, ou se a menina ainda não pode fazer o transvaginal, ela faz por via pélvica. Ok, doutora Alessandra Aleixo, muito obrigada pela participação aqui com a gente no quadro Fala Doutor, aqui no Balanço Geral. Obrigada. Eu que agradeço, sempre o convite, à disposição. Bom dia, obrigada.